abordamos bastantes elementos que se tratam da indústria 4.0. Agora, existem algumas características que a indústria 4.0, né, a chamada quarta revolução industrial, ela vem mudando nas características dos profissionais do mercado de trabalho. Tá? Então, olha aqui, eu coloquei aqui do lado, né, algumas das características que o World Economic Forum coloca como sendo primordiais, as características desejáveis pelas empresas em 2022. Tá? Então, são situações como, por exemplo, você ter um pensamento analítico e crítico ou um pensamento de inovação, né? Trabalhar pensando fora da caixa, basicamente é isso que se fala, né? De ter uma estratégia de aprendizado ativo, né? E ter uma estratégia de aprendizado. Então pense em uma coisa, o momento que nós estamos vivendo atualmente é exatamente isso, né? Muda a característica da maneira pela qual nós temos que aprender, né? É uma situação diferente daquilo que nós estamos acostumados a viver, essa história da pandemia, e de evitar, né, o convívio social, tá certo? E que exige a adequação dos seres humanos em relação a isso. E aí vai uma característica chamada de resiliência. Tá? Então, a capacidade de se adaptar a uma determinada situação coloca a capacidade em xeque das pessoas serem resilientes ou não. Aquelas que vão conseguir se adaptar a essa situação, conseguem fazer com que seus negócios continuem mesmo nessa situação, tá? Demonstram o seu grau de resiliência, de conseguir se adaptar a uma condição imposta pelo mercado. Tá? Isso é uma característica importante. Né? Um outro ponto aí, o terceiro ponto, se fala de criatividade. E a ideia da criatividade, na prática, é as empresas procuram pessoas que estão olhando, oferecem uma solução diferente, tá? Uma solução criativa. Então a criatividade ela vem ao ponto em que você precisa apresentar ideias diferentes, né? Ideias disruptivas, como a gente fala dentro da quarta revolução industrial, na chamada indústria 4.0. Tá? Você ser disruptivo exige que você tenha criatividade, não tenha dúvida disso. Né? A questão do design, tecnologia e capacidade de programação já são skills que a gente chama de hard skills, né? Não são os chamados soft skills. Hard skill é o conhecimento técnico que todas as empresas exigem de seus empregados. Por exemplo, você ser formado em administração, você ter o curso de inglês, você conhecer programação, são chamados de hard skills. Soft skills, já falei de alguns deles. Por exemplo, a criatividade é um soft skill. A resiliência é um outro soft skill que a gente tinha falado aí também. Né? Tá? Ter um pensamento crítico e analítico, ela faz parte hoje em dia sim. Né? A gente quer pessoas que saibam pensar, não só executores. Se for para fazer execução de trabalhos, deixe que os robôs autônomos fazem isso. Eles não conseguem ainda ter o mesmo pensamento crítico e analítico do ser humano. Embora você tenha muito aí do desenvolvimento da inteligência artificial, né? Que ela procura aprender, né? A máquina tentando aprender, essa é a ideia da inteligência artificial, ainda não chega perto do que o ser humano é capaz de fazer. Então tem que aproveitar essa característica do ser humano, de ser criativo, de ter esse pensamento analítico. Né? A forma que os nossos neurônios funcionam, que ele cria o raciocínio, não é o mesmo que a inteligência artificial consegue desenvolver, tá certo? Né? Resolver problemas complexos é uma outra habilidade também. E isso não vai ser papel para as máquinas. Isso é um papel que depende muito do ser humano, principalmente pela capacidade analítica e crítica que cada pessoa possui. Tá certo? Então, ter técnicas estatísticas de resolução de problemas vai ser fundamental no futuro, com certeza. Já é hoje, né? E vai continuar sendo. Né? Quantos problemas existem no mercado que as pessoas não conseguem resolver, as empresas não conseguem resolver, tá? E ficam nesse martírio, né? E grande questão é falta de conhecimento, né? Falta de capacidade de resolução de problemas complexos. Né? A máquina não vai fazer isso. A indústria 4.0 ela não vai te oferecer soluções. Ela te mostra algumas alternativas, tá? Mas de nada adianta a sua capacidade inventiva você não ter um processo aí, de bom senso, vamos pensar assim, né? Tá? Que você vai acabar fazendo uma coisa que é eficiente, tá? De forma mais rápida, mas que não seja eficaz na prática. E a gente precisa ser eficaz, não simplesmente ser eficiente. Né? Lembra, né? Você fazer o processo errado de forma mais eficiente é uma coisa que você vai automatizar
mas que não vai satisfazer o seu cliente. Então, a indústria 4.0, se você não tomar cuidado com isso, você começa a automatizar coisas que o seu cliente não necessariamente precisa. Tá? Então, a gente precisa ser eficaz nesse ponto, tá certo? Ou você tem que reduzir custos, a indústria 4.0 não necessariamente vai te trazer essa redução de custos que você precisa. A solução são as pessoas que precisam encontrar. Né? Tá? E, logicamente, né, tudo isso tem a ver com a nossa capacidade de liderança e inteligência emocional. Né? Saber comportar e lidar com pessoas é uma outra característica importante para nós no futuro.